Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Com alegria cumprimento a todos e principalmente em mais esse privilégio de juntos podermos abrir a palavra de Deus e estudarmos as lições da palavra de Deus para o nosso viver diário. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, capacita-nos, Senhor, pelo Teu poder, a compreensão do texto sagrado, perdoando os nossos pecados e faltas e sustentando-nos em nossa fé, rumo, Senhor, à salvação de cada um de nós, vivida a cada dia, e naquele grande dia, Senhor, usufruindo das promessas que Tu nos deixastes através dos Seus escritos sagrados, dos ensinos e também do sacrifício de Teu Filho na cruz do Calvário. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Te pedimos agradecidos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A superioridade da promessa, lição 6. Como verso principal, nós temos Gálatas capítulo 3, verso 18. Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Concedeu o quê? De que o texto está tratando? Herança. A herança aqui comentada por Paulo e é compreendida por Abraão é a certeza da salvação. É a certeza que nós, mortais, voltaríamos a fazer parte de uma raça imortal, de uma raça pura. Foi nisso que se consumiu toda a vida de Abraão durante o tempo em que ele viveu caminhando com Deus. Foi nisso que lá no Moriá, que ele acreditou. Ele sabia que aquele filho mortal dele não ia resolver nada. Alguém com sacrifício perfeito viria para poder, de fato, não só pela fé, mas de fato, pagar o preço que a lei requeria e redimir a raça de mortais que vive neste velho mundo. E quando diz que Abraão recebeu gratuitamente, está falando em graça de Deus que já existia, muito antes de Abraão existir. Porque desde o momento que surgiu o pecado no céu, iniciou o processo de graça. Porque o pecado foi um processo de desgraça. Então, para que fizesse divisão entre graça e desgraça, entre luz e trevas, todo esse contexto foi ensinado o tempo todo. Todos os seres do universo passaram a ter distinção sobre esse contexto. Os nossos primeiros pais, quando pecaram, conheciam a história, foram advertidos sobre a história do pecado, sobre a história do anjo caído e dos seus males. Eles foram devidamente advertidos. Quando optaram em pecar, pecaram de livre e espontânea vontade. Abraão, compreendendo todo esse contexto, ele foi grato a Deus por ter descansado na certeza de ter recebido essa herança. Porque ele morreu há 2000 anos antes de Cristo, mas o dia que Jesus chegar, ele vai ressuscitar como se ele tivesse acabado de deitar. Assim, todos os que descem à sepultura passarão a mesma experiência quando saírem do sepulcro, tendo a certeza que é naquele momento ali que aconteceu. E de fato é. Porque os que vivem na eternidade, que já vivem por lá, como Moisés, como Enoque, como Elias, esses estão muito além da visão mortal deste planeta, das limitações da raça humana. E é somente aquela palavrinha pequenininha, fé, é que nos garante essa herança, como Abraão pôde garantir aqui
nesse contexto compreendido por Paulo ao comunicar-se com os Gálatas. Agora, quando a gente fala em herança, a gente lembra logo herança no mundo, né? Pais que têm bens, morrem, deixam herança para os seus filhos. Que tipo de herança nós estamos focados? É nesse tipo de herança? Que a traça e a ferrugem comem? Ou nós estamos focados na mesma herança que Abraão esteve focado e pôde descer na certeza de que teria recebido essa herança? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Precisamos ter o foco certo para a honra e a glória de Deus e definitivamente usufruto da promessa que foi levada para os nossos pais. O foco certo, na herança certa, nos dá segurança. Aquela segurança que pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, nada vai abalar a nossa fé. Nada, absolutamente nada. Nada deste mundo mortal. Porque simplesmente projetamos e vivemos o foco correto, da herança correta. O resto é desse mundo. Que vem, vem, o que não vem, não vem, pronto e acabou. Agora, aquela herança, ela só virá a nós se nós a quisermos. Mas se nós não a quisermos, não foi o que Jesus disse? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele já nos deu, ele nos garantiu essa coroa. Só que muitos querem pegar essa coroa, deixar no banco da igreja e ir embora. Outro vai chegar, pegar e pôr. Sendo que Deus faz uma coroa para cada um, não precisa dar a que Ele deu para nós. A salvação é individual. E é isso que nós estamos focados? Se é, glória a Deus. Se não, reflitam, antes que seja tarde demais. Segundo tema, lei e fé. Gálatas 3, verso 15 ao 18. Aqui Paulo usa a expressão interessante sobre essa herança, a herança da graça para os justos descendentes de Abraão, o crente, né? Olha que coisa linda. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, nunca traduz a aliança de Deus com Abraão com a palavra grega usada para os acordos mútuos ou contratos, que é a palavra sinteke. Em vez disso, ela usa a palavra para testamento ou vontade final, que é a palavra diadek. Essa é a palavra encontrada. Justamente por se tratar desta aliança, da aliança com Deus, feita não só com Abraão, mas feita com Adão também, e feita comigo e com você, através do Calvário, ela só tem sido confirmada a cada passo da história do povo de Deus. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Cristo. E do Calvário para cá, está selado. Ao invés de passagens e ajustes, encerrou o assunto, lá já quitou, acabou. Agora é o descendente que está de frente conosco. Ou aceita ele, o sacrifício dele, o preço pago, ou rejeita. Esse agora, ele está de frente para mim e para você, só dizendo assim: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ponto final. Eu sou a herança. Eu sou o seu caminho. Eu sou a sua passagem de volta para a raça pura, para a eternidade. Foi isso que ele mostrou para nós aqui no Calvário. E é isso que Paulo está mostrando aqui para os Gálatas. Ele está mostrando claramente que a herança, essa herança, ela está estruturada numa relação de fé com um Deus verdadeiro. E que a lei de Deus, tanto a moral como a cerimonial, foi uma forma de manual explícito de facilitar a relação de nós para com Deus e de nós para com nossos semelhantes.
na parte moral que envolve o decálogo, ali nós teríamos uma relação básica da nossa vida em comunidade e também a nossa vida religiosa, porque trata de Deus e do semelhante. Mas quando olhamos para a lei cerimonial, nós teríamos ali naquela época um preparo para receber o descendente da promessa, que viria com a herança pronta para toda a humanidade, para ser paga de uma só vez. Essa é a relação que Paulo estava aqui mostrando entre lei e fé para os Gálatas, no capítulo 3, verso 15 ao 18. Já quando analisamos Gálatas capítulo 3, verso 7, comparando com Romanos 3, 31, já só invertemos. Ao invés de estudarmos lei e fé, vamos estudar fé e lei. E Paulo ali pergunta em Romanos: anularíamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, porque é ela que aponta onde está o pecado. Mas a lei salva? Não salva. A fé por si salva? Não salva. A fé viva salva. Porque não adianta falar fé, 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 mas é fé morta. Até os demônios creem e tremem, mas não faz nada. E não tem salvação, porque é fé morta. Mas a fé viva, essa nos leva à salvação. Por isso que nós somos justificados pela fé e não por obras da lei. Porque pela lei ninguém consegue guardar ela na sua amplitude, em todos os seus detalhes. Nem guardavam a cerimonial e muito menos a moral. Imagine hoje. Agora, com Deus, temos o poder de sermos vencedores. Porque Ele venceu por nós. Ele nos dá a vitória. Paulo, ele afirmou repetidamente que nem a circuncisão, nem quaisquer outras obras da lei são pré-requisitos para a salvação. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. A marca que caracteriza o cristão não são as obras da lei, mas da fé. Viu só? O paralelo entre Gálatas 2,16 e 3,7. A ideia de Paulo, expressa aos Gálatas, prioriza a fé para conseguir cumprir com a lei do amor. Do contrário, estaremos fazendo vítimas do legalismo além de nós mesmos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Fé e lei não pode ser vista de outra forma. No quarto tema, o propósito da lei. Quando entramos em Gálatas capítulo 3, verso 19 até o 29, aqui tem um mergulho teológico muito gostoso que Paulo entra e apresenta aos Gálatas com muito conhecimento e com muita propriedade. No verso 24, de cara, Paulo usa uma expressão muito feliz que explica o propósito da lei. A lei é um aio que nos conduz a Cristo. Aio é guia. É um guia. É como se ela fosse um espelho. O espelho a gente olha e vê a sujeira que está no rosto, mas não tira a sujeira. Por isso a lei não salva. Se eu tentar passar o espelho no rosto, vai manchar todo o espelho, estraga todo o sistema. Não adianta nada. Quem lava é o sangue de Cristo. Quem nos limpa, quem veste a nossa nudez, são as vestes de Cristo, a justiça de Cristo. Mas a lei é um aio, ela nos aponta. Por isso é importante. Por isso que Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é para ser salvo, é porque foi salvo. Porque estamos salvos. É diferente. É como expressão de amor e gratidão. A salvação que Ele nos deu. Lá no Calvário, garantiu lá. O que Paulo apresenta em Gálatas 3,19, que nós estaremos tratando desse assunto em detalhes, no sexto tema também, mas ele aqui, ele está tentando mostrar que o que aconteceu lá no Sinai foi uma forma apenas de facilitar
a compreensão, ou seja, o desenvolvimento de um manual que simplificaria o entendimento da relação nossa para com o semelhante e para com Deus. E o cerimonialismo abriria um espaço mais analítico do preparo ideal que deveríamos ter até chegar o descendente da promessa que viria para trazer a herança definitiva e pôr um ponto final nesse assunto, desenrolado ao longo da história do povo de Deus na face da terra. E isso Cristo resolveria de uma só vez no Calvário. E o dia que ela resolvesse, o véu do santuário ia rasgar de cima e embaixo. Justamente dando clara evidência de que todo aquele ritual cerimonialista teria sido substituído com perfeição. E agora o que sobraria de lei, apenas a lei moral que restaria daí adiante, era apenas e simplesmente uma expressão de amor e gratidão. E não como uma ideia legalista, como a desenvolvida erroneamente pelos ancestrais do cristianismo. Ninguém jamais foi salvo pela lei. Ninguém jamais foi salvo pelo cerimonialismo. Nem lei moral e nem lei cerimonial. Sempre foi a graça que salvou. Só que eles morriam, eles dormiam na fé da promessa, certos de receber a herança, na confiança da promessa que Deus confirmou a Abraão, mas que já tinha feito a Adão. Todos os que dormiram até ali em Cristo, foi nessa promessa, nessa certeza de salvação. Foi assim que descansaram no Senhor na antiguidade. O que Cristo fez no Calvário foi apenas evidenciar, confirmar, esclarecer a salvação daqueles antigos, anteriores ao Novo Testamento, e os posteriores até os nossos dias. Os contemporâneos de Paulo e a todos os nossos contemporâneos que hoje estão ouvindo essa mensagem. E isso foi o que Paulo quis deixar bem claro ali naquele contexto. O que ele estava apresentando sobre a questão do Sinai é que ali foi melhorada a visão, a compreensão salvística sobre a relação entre o homem e Deus, entre nós como semelhantes, de uns para com os outros, e entre nós e Deus. Foi isso que Paulo apresentou. Foi essa melhora significativa da relação entre nós e Deus e entre nós e o semelhante. Foi assim que Paulo demonstrou o explicativo sintetizado da ocorrência lá do Sinai, ou do Monte Horebe. Inclusive, aqui nesse tema, o texto citado de Romanos 5, 13 e 20, mostra de forma cabal, isso tudo que eu estou dizendo, um comparativo entre Cristo e Adão, que por um entrou o pecado e pelo pecado a morte, por outro entrou a morte, e pela morte a ressurreição e a vida. Paulo fez esse comparativo quando esteve tratando na sua carta aos Romanos, por causa da importância de termos a compreensão exata do que é salvação e perdição. O próprio Adão recebeu a confirmação da promessa da salvação. Isso foi confirmado aqui em Romanos. Imagine se eu e você não vamos receber. Só basta que aceitemos. Adão teve que dormir pela promessa, confiado na promessa. Mas ele dormiu nessa certeza, como Abraão também, e como todos que viveram no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento para cá, todos que tiveram contato com essa compreensão, com essa explicação, já deitaram certos da certeza da salvação. Todos os que já dormiram só ressuscitarão e só lembrarão que acabaram de deitar e estão levantando, quando vê Jesus do céu chamando: vinde, benditos de meu Pai. Agora nós que estamos vivos, temos que alimentarmos essa promessa, temos que vivermos dessa promessa, temos que ensinarmos dessa promessa. Esse é o propósito da missão do ID.
é ensinar sobre a salvação. Não só viver a salvação, mas ensinar a salvação. Ninguém pode guardar a salvação para si. Tem que viver e ensinar. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O que Paulo explicou da relação de Adão e Jesus deixou tudo muito mais simples. Sintetizou o projeto da redenção de forma bem simples, onde eu e você temos absoluto acesso. Basta querermos. Reflitam sobre isso, que é muito sério. Quinto tema, a duração da lei de Deus. Um tema bem curioso. Nós temos a citação de Gálatas 3, 16 até o 19, onde nós podemos notar que, olhando para Gênesis, no capítulo 26, o verso 5, lá está dizendo, afirmando que Abraão guardou os mandamentos de Deus, guardou a lei de Deus. Mas Abraão conheceu o decálogo? Não. Ele conhecia a lei da maneira com que Adão também conheceu e guardou. Que inclusive o sábado, lá no Gênesis está bem claro, o sétimo dia foi guardado. No decálogo apenas foi decalogado, 2 tábuas. Uma está lá, 4 mandamentos falando sobre Deus, como amar a Deus acima de tudo. Na outra tábua tem lá 6 mandamentos, mostrando como amar o próximo como a si mesmo. Abraão não conheceu esse decálogo, mas conhecia a essência da lei. O que deveria fazer para amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como também conheceu Adão. E todo o universo de Deus conhece. Essa é a lei escrita no coração, que eles já tinham. Agora, na tábua de pedra, é porque nós estamos tratando de uma raça caída e de dura cerviz. Quando analisamos Êxodo capítulo 33, por isso foi obrigado a escrever em tábuas de pedra. Porque já existiam os pergaminhos que Moisés estava usando para escrever o Pentateuco. E Deus, por que colocou para escrever em tábua de pedra? Para mostrar justamente o caráter eterno da lei de Deus. E por outro lado, o nosso coração, que é uma pedra bruta, Deus quer transformar num coração de carne e preservar os valores da essência real da lei, que está no comportamento da semelhança que temos com Deus. Isso é que Deus tem tentado fazer na história da humanidade com essa raça que vive nesse mundo, a raça mortal. Em poucas e boas, o que Paulo tentou mostrar aos Gálatas foi que Abraão ele guardou uma lei sem decalogar. Contudo, essa promulgação mencionada ali no verso 19, ou adicionada lá no Sinai, como ele comenta, comentado ali por Paulo, no verso 19, envolve apenas o surgimento de um decálogo expresso em tábuas e todo o cerimonialismo registrado como manual de instruções para a relação religiosa do povo de Deus para guardar a chegada do descendente da promessa, que seria o Cristo vivo, que viria para pagar o preço de Apocalipse 1:5, o primogênito dos mortos. Ele ia morrer a morte eterna, a morte no verdadeiro sentido, porque o som da morte não paga nada. E quem morre a morte eterna e tem pecado nunca vai ressuscitar. Jesus ressuscitou porque ele não tinha pecado. Então a ressurreição dele, ele tragou a morte e foi a última a ser vencida. De todas as provas que ele venceu, como um de nós que viveu entre nós. Ele venceu isso. E eu e você nele também vencemos e venceremos da mesma forma. Porque ele venceu por nós. Mas temos que fazer a nossa parte, de irmos até ele, para que isso se torne um fato na nossa vida. O sexto tema, nós mergulharemos agora em Gálatas 3, 19 e 20, na essência do contexto, a superioridade da promessa. Veja que no verso 19, Paulo de cara faz uma pergunta: qual é a razão de ser da lei? Em seguida ele afirma, ela foi adicionada, ou seja, foi decalogada. A palavra adicionada
foi acrescentada, foi esclarecida, foi detalhada. Observe, ela já existia. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Das transgressões de quem? Do povo de Deus. Para facilitar a compreensão salvística e da relação entre uns e outros e de todos para com Deus. Até que viesse o descendente da promessa. Quem que é o descendente da promessa? Cristo. Com a história do véu do santuário. Ou seja, ele paga o preço, o véu rasga de cima e embaixo e supera todo aquele manual. Ela foi promulgada pela mão de um mediador, Moisés, por meio de anjos. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui que está escrito no verso 20? Vamos lá em Êxodo capítulo 33, para entendermos o que Paulo está dizendo sobre essa questão do mediador, que é para vários e Deus é um. Observe o que Paulo está querendo dizer. O mediador é para vários e Deus é um só. Aqui Paulo demonstra ter entendido o sentido de Êxodo 33. Olha o verso 2. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, que eram os habitantes inclusive de Jerusalém. Jebuseus, lá chamava Jebus antigamente. Nesse período aqui ela era conhecida por Jebus. Nós estamos lá onde Jesus ia morrer um dia. Então, eu enviarei o anjo adiante de ti. Então aqui Deus está tratando, aqui no Sinai aparece a presença de anjos normais, como anjos mesmo, como é o caso desse aqui, que o próprio Deus está falando para enviaria, como ele também é chamado de anjo. O editor da lei nas tábuas de pedra, ele é conhecido por um anjo também, como anjo do Senhor, que esse é nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus, que está falando com Moisés, que logo em seguida vai se declarar de maneira mais explícita. Vamos analisar do verso 8 até o verso 11, a primeira parte do verso. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até que ele entrasse na tenda. Uma vez que Moisés estava dentro da tenda, a coluna de nuvem descia e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor, que lá falava com Moisés, face a face. Falava o Senhor com Moisés, como qualquer um fala com seu amigo. Olha o verso 13 e 14. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Olha o que Moisés estava pedindo. Para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e possa considerar que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmãos, presta atenção. O que o verso 13 está falando aqui, que o Filho de Deus, esse que é Deus, disse: eu sou o caminho. Paulo entendeu isso, explicou claramente. E que eu vou dar descanso pela minha presença com vocês. Por acaso, isso não é o mesmo que ele repetiu lá, como Jesus, o filho de Maria, filho de José, dizendo em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E por acaso, isso que está aqui no verso 14, do descanso, não é o mesmo que ele repetiu novamente em Mateus 11, 28 a 30? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave. Não é a mesma coisa? Ele é o caminho. Paulo entendeu isso e falou com clareza, com muita propriedade aos Gálatas. Foi isso que ele quis dizer sobre o mediador, é para vários. Moisés ali era para muitos, mas ele queria que o caminho viesse com ele, para que pudesse agraciar a presença de Israel em toda a sua trajetória.
E Deus prometeu que iria. Ele já tinha enviado o anjo, como nós vimos lá na travessia do Mar Vermelho. Aliás, tinham 2 anjos lá. Quando o exército egípcio chegou, eles saíram da frente, ficaram entre os 2. A nuvem também saiu e ficou entre os 2. E o exército egípcio ficava no escuro, que eles chegaram ainda no meio da madrugada, da noite. E os israelitas ficaram com luz projetada sobre eles. Ficou claro para eles lá. Eles não passaram frio. E toda aquela noite, o mar ia abrir. Lá tinha 2 anjos. Estava ali. Aqui com Moisés tinha outro. Junto. No meio do povo de Deus. E aqui agora, o anjo do Senhor, chamado então de anjo, que nada mais nada menos do que o Filho de Deus, que é Deus, também estava ali garantindo que eu sou o caminho. E eu vou garantir minha presença com vocês, porque eu te darei descanso. Foi isso que Paulo disse, que esse Deus, que é um, mas é um para todos. Foi isso que ele mostrou. Que é suficiente, porque ele ia pagar o preço. O mediador não podia fazer nada, só mediar. Se o povo aceitar, amém. Se não aceitar, amém também. Porque não pode fazer mais nada. A salvação é individual. O mediador pode ensinar, mas não pode resolver. Já quando o representante da herança da eternidade chegasse, ele sim. Ele assumiria a postura de cumprimento de promessa definitiva para todos. E além de tudo, assumiria no santuário celestial a condição de nosso mediador, substituindo todo o processo de mediação que existiu de forma prefigurativa em todo o Antigo Testamento. Então o que Paulo mostra para nós aqui, através da comunicação com os Gálatas, no capítulo 3, de 19 a 20, é isso. Simplesmente isso. E foi de maneira bem mais simples explicada para os seus apóstolos nos evangelhos, como vimos no texto de João e de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Justamente por causa da qualidade do meu jugo e do meu peso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema, o êxodo foi um resgate da relação com Deus. Em seu cativeiro, os israelitas haviam perdido em grande medida o conhecimento de Deus e dos princípios da aliança abraâmica. Ao libertá-los do Egito, Deus procurou revelar a eles seu poder e misericórdia, para que fossem levados a amá-lo e a confiar nele. Para que percebessem seu completo desamparo e sua necessidade da ajuda divina, ele os levou ao Mar Vermelho, onde, perseguido pelos egípcios, a fuga parecia impossível. Então, ele operou o livramento deles. Assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança no seu poder para ajudá-los. Patriarcas e Profetas, página 371. Realmente, irmãos, os israelitas haviam perdido essa relação. E o que aconteceu lá no Mar Vermelho, aquela trajetória fantástica no Golfo de Acaba, aonde o caminho que se dá naquela praia, de um lado montanha, de outro montanha, um corredor que vinha passando uma fila indiana com quase 2 milhões de pessoas em toda aquela noite, porque eles caminharam o resto da noite das pragas, o dia todinho, passando entre as montanhas de Sucote e Etã, de um lado e de outro, e seguindo aquele S enorme até chegar nessa praia de Acaba, lá do Golfo de Acaba, do Mar Vermelho, aonde a única praia que sustentaria essa quantidade de pessoas. Eles chegam ali e o exército, depois do embalsamamento e sepultamento e cerimônias das vítimas das pragas, principalmente do filho de Tutmós III, o irmão adotivo de Moisés, o faraó, ele juntou o exército com mais de 20 mil homens,
justamente porque soube notícia que eles não subiram rumo à faixa de Gaza, mas desceram, rodeando, dando volta pelos desertos e entraram nas cordilheiras entre Sucote e Etã. Estavam perdidos e desceram prontos, com mais de 600 carros, com 2 homens em cada um e mais um exército de a pé. Mais de 20 mil soldados, juntamente com o faraó. Desceram prontos para entrar naquela população de quase 2 milhões de escravos, pronto para fazer uma carnificina. Quando eles chegam lá embaixo, o que aconteceu? Os anjos que estavam lá na frente passou e ficou entre os dois. A nuvem virou e olhou para eles e ficou entre os dois blocos, entre os dois grupos, projetando luz sobre Israel, e deixou eles continuar nas trevas. E aquela labareda de luz, de fogo, eles temeram, não quiseram avançar, esperaram amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, toda aquela noite, o vento no sentido oriente-ocidente estava fazendo os paredões de 110 metros de altura. Lá embaixo ficou parecendo um asfalto, uma terraplanagem na areia, dura essa estrada que está lá, confirmada, fotografada. Assistam o Escatologia 4, aula 21, que vocês vão ver detalhes disso aí. Em detalhes, inclusive rodas de carro de boi, etc., que foi encontrada ali naquelas regiões. Do lado direito dessa estrada que passou os israelitas, ali naquele golfo, tem 900 metros de profundidade. Do lado esquerdo tem 1.700 metros de fundura. Quando o Israel passou, que o exército, depois de Deus ter liberado eles, daquele travamento, emperramento de rodas, que os soldados egípcios pediram ao faraó para ir embora, porque viu que Deus na nuvem estava lutando por eles. Aí que Deus parou de interferir na ação deles lá, eles perceberam que estava tudo normal e correu para dentro dos paredões. Se eles passarem, nós também vamos passar. E foram para ir para cima de Moisés. Quando passou o último homem lá atrás, Moisés fechou o mar lá na frente, sob o comando de Deus. E o mar fechou de trás para frente e encerrou com o assunto de uma vez por todas. Ali, com toda tristeza e dor e alegria misturada, a tristeza por saber que o próprio irmão adotivo teria morrido ali, a quem ele passou a maior parte da sua vida junto. E a alegria por ter vivido para conhecer tão grande livramento de Deus na vida do povo de Deus. Ali, Moisés escreveu um cântico, o Cântico de Moisés, onde todos os salvos em todos os tempos, de todas as épocas, cantarão um dia esse mesmo cântico, o Cântico de Moisés. E eu gostaria muito, para a honra e glória de Deus, que nós, que estamos assistindo essa matéria, possamos nos firmar nessa promessa, nessa certeza de poder cantar esse Cântico de Moisés no reino eterno, viajando em direção à Canaã celestial. Santo Deus, permita-nos pela tua graça, abençoe-nos pela tua misericórdia e pelo teu amor, para que isso se cumpra na nossa vida e de nossos lares representados nessa oração. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu.